Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Devemos nos alegrar sempre, porque ao nosso lado, perto de nós, está o Senhor, como Ele nos promete na sua palavra. Ele é constantemente conosco, nos abençoando, nos tratando, nos livrando de todo mal, nos sustentando, e que as nossas ansiedades estejam sempre diante do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Então vamos ser glorificados através do nosso agir, do nosso pensar, da nossa palavra. Aleluia. Saudade dos irmãos, né? Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento como igreja do Senhor, porque nós temos a autoridade, né, para orar. Porque nós podemos interceder, nós podemos ir junto a Deus, porque nós somos sacerdotes. Nós somos
lavados e remidos no sangue de Jesus, somos os eleitos de Deus e somos nós que temos que orar. Se nós não orarmos, irmãos, a ação de Deus não vai ser diminuída por conta do poder de Deus, mas nós temos que orar, porque essa é a missão da igreja, essa é a função da igreja, é interceder. Por isso nós vamos levantar nesse momento, como igreja do Senhor, juntos. Eu sei que todo mundo ora em casa, mas agora nós vamos orar juntos, por essa questão de enfermidades, essa questão dessa pandemia, essa questão de contaminação nossa, dos nossos familiares. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus, nós te louvamos nessa noite, te damos graças, Senhor meu Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de entrarmos nos teus atos e falarmos com o Senhor, meu Pai. Ó Deus, e neste momento, como igreja do Senhor, nós ficamos de pé, Senhor, diante de Ti, nós nos erguemos como igreja do Senhor, levantamos a nossa voz aos céus, levantamos a nossa voz a Ti, intercedendo neste momento, ó Deus, pelos nossos familiares, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos patrões, pelos amigos, ó Deus, pelos comerciantes, por todos aqueles, ó Deus, que precisam de uma providência do Senhor na vida, neste momento, ó Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor esteja curando, Senhor, aqueles que foram atingidos, aqueles que foram contaminados, meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor pode, porque o Senhor é Deus de todas as coisas, Tu és o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, Onisciente, Onipresente. Traz a cura, Senhor, aos corações nessa noite, traz a cura, Senhor, aqueles que foram contaminados, ó Deus, a Tua proteção sobre aqueles que não foram contaminados, sobre aqueles que cuidam, Senhor, daqueles que foram contaminados, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a nossa sociedade, os nossos governantes, abençoa os políticos, abençoa os profissionais da saúde, que haja um consenso, Pai amado, que haja, Senhor, resoluções, que haja, ó Deus, soluções, meu Deus, para este problema, que o Senhor esteja enviando, inspirando os nossos líderes, ó Pai, o nosso povo em oração, em busca, ó Deus, em contribuição, em compreensão, que nós sejamos, ó Deus, atingidos, não sejamos atingidos de uma forma desastrosa por essa pandemia, que outros males não venham nos atingir, mas que o Senhor esteja entrando em providência, Pai, juntamente, ó Deus, ouvindo a oração da Tua igreja, para que os nossos corações também sejam curados da enfermidade, ó Pai, de outras enfermidades, da ferida da alma, Senhor, da tristeza, ó Deus, ó Pai amado, da amargura do coração, ó Deus, das decepções, que nós sejamos curados de todos os males emocionais, ó Deus, que a Tua igreja seja sadia, saudável, porque ela é santa, meu Pai, porque é separada, porque é a igreja do Senhor, porque é o Teu povo, porque é a Tua casa, e onde o Senhor está, o mal não resiste, Pai amado, que caia por terra todas as mazelas, tudo aquilo que quer atingir Teu povo, toda seta maligna, tudo aquilo que vem, ó Deus, contra o Teu povo, contra a Tua casa, contra a nossa família, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, e que todos saibam que o Senhor é Deus, que é o Deus dessa igreja, que é o Deus da igreja, que é o Deus do Teu povo nessa terra, Pai amado, e que no Teu nome, Senhor Jesus, há poder, e que em Teu nome nós declaramos a cura, Senhor, e a solução para este problema, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Te damos graças neste momento, Pai, pelas graças alcançadas, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós iremos ler a palavra do Senhor para fazer uma reflexão. Na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 5. Amém? Todos encontramos? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amém. Irmãos, essa epístola de João, ela é uma epístola cheia de contrastes, né? Nós temos ao longo dessa carta os assuntos, né, que contrastam. Ele fala de luz e trevas, amor e ódio. Ele fala de profeta e falso profeta, crente e falso crente. E defende, né, muitas doutrinas errôneas a respeito de Deus, de Jesus Cristo. E nesse pedaço, né, esse trecho que nós lemos, o evangelista João, ele fala a respeito do pecado. Ele está, de fato, fazendo mais uma defesa, porque existe, né? Isso nós temos até hoje, como nós sempre falamos aqui, nada no ser humano é novo. E se tratando de vida espiritual, se tratando do pecado. Existia uma seita, não é? Que defendia a respeito da iluminação. E essa iluminação é um estado onde o ser humano não erra mais. Essa iluminação é um estado espiritual muito avançado, onde a pessoa não comete mais pecado. E o apóstolo João escreve para a igreja, por quê? Porque antigamente essas doutrinas, elas entraram na igreja. Como que era o culto na igreja antigamente? O culto era igual nós estamos aqui, reunidos, talvez alguém cantava ou não cantava, talvez alguém orava ou não orava, mas na hora da pregação da palavra, na hora de falar, muitos podiam falar. Havia até muitas vezes a discussão do assunto. Se colocava o assunto e debatia o assunto. Era o culto que era assim da igreja antigamente. E nesse debater de assuntos, nessa conversação, entravam esses ensinamentos. Isso aqui era um debate. Quando o apóstolo escreve essa carta para a igreja, ele está defendendo algo que foi ensinado na igreja por aquelas pessoas que estavam presentes ali, e ficou o ensinamento da igreja. E ele tinha que desfazer o ensinamento. As falsas doutrinas tinham que ser desfeitas. E aqui nesse momento ele escreve sobre o pecado, porque aparece, né, esse ensinamento de que a pessoa pode chegar num estado de iluminação, onde não se comete mais pecado. Está longe de nós
nosso tempo, esse ensinamento? Esse pensamento ficou lá na pré-história, ficou lá atrás nos tempos da primeira igreja. Hoje nós temos que tomar o cuidado, porque o que interessa para o apóstolo, para nós, através do ensinamento da palavra do Senhor, é saber lidar com o pecado, é cuidar com os extremos, porque os nossos pais da igreja, os antigos pais da igreja, eles diziam para nós que nós somos inconstantes, nós não temos um estado permanente de pecado e nem um estado permanente de santidade, porque o homem, ele é instável. Então nós chegamos ao ponto de estarmos em um grau elevado de santidade, de santificação, e de repente despencar. E os estudiosos dizem que nós temos o nosso momento anjo, e de repente nós temos o nosso momento demônio. Porque eu contei a experiência de um pastor, amigo nosso, que os irmãos aqui bem sabem, lá em Porto Seguro, e ele confessou, né, se abriu, do erro que ele vinha cometendo em relação a uma discussão de trânsito. Eu contei para os irmãos aqui, não sei quem lembra, e ele chegou a abrir o fundo do carro, pegou um taco de beisebol para partir para cima do motorista, do motoqueiro, na verdade, né, que bateu no carro. Então, irmãos, nós podemos estar num momento, né, podemos estar nos achando vice-deus, mas de repente nós podemos despencar, e nós temos que tomar cuidado ao lidar com o pecado. Nós temos que aprender a lidar com o pecado, porque a ausência do pecado só será absoluta em nossas vidas, só será absoluta quando nós estivermos no céu. Mas ao mesmo tempo, a palavra diz que o pecado é grave e nós não podemos alimentá-lo. A questão do cristianismo é que existe o ideal, é a vida sem pecado. Mas, porque nós somos pecadores de essência, o ensinamento é a luta contra o pecado. Luta diz respeito à guerra. E na guerra se perde muitas batalhas. E hoje, essa semana, eu conversando com uma pessoa, quase que evangelizando, né? Porque foi uma dúvida dessa pessoa a respeito disso. Alguém que se sentiu tocado pelo evangelho, que quis, né, ingressar na vida cristã e estava preocupado com o pecado. Como que ele ia fazer parte da igreja se ele gostava de tais coisas, pecado? Se ele tinha essa fraqueza. E o problema é que essa pessoa vai me perguntar se eu tinha também. Falei, meu filho, como é que os pastores lidam com essas situações? Como é que os crentes lidam com essas situações? Porque o desejo de pecar está em nós. E aí essa pessoa se vê de uma forma assim, do desejo tão forte, que se sente indigno de se converter, né, de se ajuntar aos crentes. Por isso, irmãos, que o apóstolo escreve, e é importante nós entendermos, né, o que está sendo dito aqui. Primeiro, a primeira coisa que ele fala é que nós aprendemos o quê? Através da revelação de Jesus Cristo, porque esse apóstolo que andou com Jesus, que foi anunciado para nós o quê? Que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma, né? Então o apóstolo está dizendo para nós aqui o quê? Que Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é quem nós servimos. Deus a quem nós chamamos de Pai. Deus a quem nós dizemos servir, ter comunhão, é perfeito.
Ele é perfeito. Deus é perfeito. E depois ele diz que se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus, com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa semana tem umas coisas que a gente escuta e a gente peneira. Você escuta as coisas, nós temos que aprender a peneirar as coisas. Eu escuto outros pastores pregando, eu escuto mensagem, eu vejo estudos, claro, eu tenho que fazer isso muito, né? E um pastor estava falando na televisão sobre as conversões antigamente, e sobre as conversões de hoje. É interessante eu ter falado isso, porque eu não vejo diferença ele ter falado de antigamente e para hoje. Não sei de que igreja ele estava falando. Porque ele disse que as conversões antigamente se davam, e quando a pessoa vinha aqui na frente, aceitava Jesus, do outro dia a vida da pessoa já mudava. Já mudava a moda de vestir, já mudava os lugares de ir, os amigos, o palavreado, mudava, a pessoa mudava. Até onde eu acompanhei conversões aqui, foi assim que aconteceu, Mas ele estava dizendo que antigamente era uma coisa assim mais radical, Algumas coisas que nós sabemos que não é pecado, mas que se mudavam. Então, irmãos, se nós temos comunhão com Deus, se nós afirmamos que nós temos comunhão com Deus e permanecemos nas trevas, então nós estamos mentindo. Porque hoje, nos nossos dias, de fato, ser crente, que nem é assim, que é bonito falar na sociedade, bonito mesmo falar na sociedade é evangelho. Virou status. Virou status, eu digo em todos os sentidos, porque até mesmo nas redes sociais, as pessoas agora, tem lugar de colocar lá, evangélico é status. Há um tempo atrás, os irmãos lembram que uma banda de forró cantava seus shows normalmente, fazia seu forró bodó, como dizem por aí, evangélico. E nós temos visto outras situações para atrair jovens, em que se mantém a mesma coisa, a mesma prática do mundo, dentro de um espaço fechado, com algumas luzes, com isso ou com aquilo outro, para atrair os jovens para Cristo, para o Evangelho, mas com as práticas de lá de fora, não tem mudança. Então, às vezes nós conhecemos situações em que as pessoas estão falando de Deus, estão falando que servem a Deus, estão falando que são cristãs, que são evangélicas ou crentes, seja lá qual for a denominação que queira dar, o nome que queira chamar, mas as suas práticas, as suas ideias, suas atitudes não condiz com a palavra de Deus. Então, aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas é mentiroso. Haja vista que ser mentiroso já é o suficiente, Então, isso é o que o apóstolo está dizendo. Porque, irmãos, nesse ponto aqui, já entrou outra seita. Naquele momento que eu disse, ainda vai chegar o versículo ainda, da seita que prega uma vida isenta do pecado. Olha os extremos. Eu estou dizendo, cuidado com os extremos. Essa daqui já prega, essa outra que defende aqui também já prega, que é chamada de antinomita. Não tem normas, não tem regras, não tem mandamentos. É aquele povo que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios: todas as coisas são lícitas. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pega a frase deles, coloca no texto: todas as coisas me são lícitas. Aí, vírgula,
mas nem tudo é santo. Não é? Então, esse equilíbrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, se eu confesso Deus, não é? Se eu sou filho de Deus, se eu sou evangélico, se eu sou servo do Senhor, se eu sirvo a Deus, se eu ando com Deus, se eu digo que tenho comunhão com Deus, eu não devo andar nas trevas. A luz não tem comunhão com as trevas, porque os irmãos bem sabem que essa palavra comunhão, principalmente na Bíblia, ela tem um poder muito mais do que a sua pronúncia. Essa palavra no grego significa estreita união. Como que são os nossos relacionamentos? Como é que nós parametrizamos os nossos relacionamentos? Como é que nós escolhemos as pessoas para nos relacionar? Você que tem uma família estruturada, sua família montada, honesta, trabalhadora, vai querer que o seu filho se case com uma família, eu digo uma família, não digo uma pessoa, com uma família que nega todos esses princípios e valores e praticam coisas horrendas na sociedade? Vai haver comunhão entre a luz e as trevas? Nós não vamos querer isso. Isso pode acontecer ao longo da vida de qualquer um. O casamento, quando a pessoa pessoalmente escolhe alguém para se casar, porventura, você não observa se a pessoa guarda os seus valores? Se a pessoa congrega das mesmas crenças que você? Se a pessoa concorda com as mesmas coisas, com os mesmos princípios, principalmente familiares e tudo mais? Porque que quando fala-se em ter comunhão com Deus, vai ser o sujo, né, com o limpo. Não vou falar o sujo mal lavado, não vou cometer essa falha. Não é verdade? Então, para nós termos comunhão com Deus, estreita comunhão, como eu disse, eu digo, você, que tipo de pessoa entra na sua casa? Quem é que vai na sua cozinha? Quem é que visita todos os cômodos da sua casa? Quem é que senta na sua mesa? Quem é que bebe o seu café? São pessoas da sua convivência. Isso é comunhão. Pessoas de confiança, pessoa que congrega, que agrega os mesmos valores que você. Que nós. Então, se nós temos comunhão com Deus, nós não temos que andar nas trevas. Não deve haver esse contraste, não é? Trevas e luz não andam juntos. Quando a luz chega, o que acontece? As trevas se dissipam. Não. E outra coisa, nós podemos ver que essa colocação é uma impossibilidade mesmo, real, física, científica, inclusive. Porque se você chegar aqui nessa igreja e ela estiver toda escura, você acender a luz, não vai ficar escuro. Não tem como. A luz não se mistura com as trevas. Se você acende essas luzes aqui, se você acender essas luzes aqui, todas, fica claro aqui dentro. Aí está escuro lá fora. Você vai ver um facho de escuridão entrando na janela? Não vamos, né? E nós vamos ver um facho de luz saindo pela janela, entrando na escuridão. Não se mistura. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero falar nesse ponto sobre comunhão horizontal. Falamos ali no começo sobre comunhão vertical. E aí o apóstolo lá na frente ele diz: você que diz que ama a Deus, né? Se você não ama seu irmão, a quem você vê, como que você pode amar a Deus se você não vê? Mais uma mentira. Então aí, aquele que tem comunhão com Deus, também tem comunhão com os outros, com as pessoas. Porque, irmãos, eu não posso ofender alguém, eu não posso ter uma vida de ofensa com alguém, diferente com alguém, não perdoei, não fui perdoado, não me reconciliei com uma pessoa, e andar por aí, dizendo que eu tenho comunhão
comunhão com Deus. Se eu ofendo alguém e não peço perdão, se alguém me ofende e eu não perdoo, e depois eu vou orar, vou falar com Deus, vou dizer para Deus que eu sou o bambambam, vou pedir a Deus, vou orar alto, vou gritar, vou sapatear, porque eu sou o cheio do Espírito Santo. Isso é mentira, porque se você não tem comunhão com seu irmão, você também não tem comunhão com Deus. Porque a comunhão ela é horizontal e vertical. Uma não está livre da outra. Temos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Comunhão entre Deus, vocês e o irmão é uma coisa só. Se manchou aqui, desligou lá. Mais um aqui. E aí ele diz o quê? Se mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa disposição de perdoar e ser perdoado. A purificação do pecado está aí. E o sangue de Jesus é a garantia do perdão. Por quem? Por Deus. Porque mantermos comunhão uns com os outros é nos perdoar. Porque quem aqui, como perguntou Jesus naquela multidão, não tem pecado? Atire aí a primeira pedra. Vai que alguém resolve atirar, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí? Para nós termos comunhão uns com os outros, precisamos nos perdoar. Precisamos nos suportar. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, ele escreve as virtudes recomendadas. Aí ele fala isso: o amor seja sem hipocrisia, suportai-vos uns aos outros. Romanos 12, a partir do verso 20, e também aos Colossenses, no capítulo 3, ele escreve isso. As virtudes recomendadas. Sempre vai vir que nós temos que suportar uns aos outros. Se nós não nos suportamos, irmãos, não tem comunhão. Semana, essas coisas que são interessantes, né? Esse negócio de casal. Eu vou falar uma coisa aqui meio, né, impróprio de falar em público, né? Mas assim, mas é uma coisa natural, né? É que um amigo meu, né, estava reclamando que a esposa dele estava soltando gases, né, na frente dele, e que quando namorava ela não fazia isso. Eu falei, esse papel não está invertido, não, porque geralmente é os homens que sim, essa reclamação é para os homens, né? Aí eu falei assim, olha, eu não estou aqui para criticar nem falar mal de ninguém, eu conheço essa pessoa, eu sei como que ele é com ela. Eu sei o que ele faz. E ele estava irritado com a mulher por causa disso. Agora imagine o que ele faz. Então, irmãos, se nós não nos suportarmos uns aos outros, se nós não perdoarmos, se nós não... Paulo diz, escrevendo lá aos Colossenses, aos Filipenses, ele ensina para nós que nós temos que nos comportar sempre como inferiores aos nossos irmãos. Então eu vou achar que os erros que eu cometo são suportáveis. Agora o que ela comete, ela tem que suportar os meus. Eu não vou suportar os dela porque eu sou o cara. Ela tem que acertar tudo comigo. Isso se espalha por toda a nossa convivência, inclusive dentro da igreja, uns com os outros. É fácil eu querer que as pessoas suportem os meus erros, mas eu não suporto os erros das pessoas. É fácil nós reclamarmos do outro. Irmãos, como que os pastores falam a dificuldade que se tem de reconciliar casais? Por quê? Quem é o errado? Quem é que chega lá na frente do pastor, do juiz? Qual dos dois senta lá e fala assim: eu estou aqui porque eu sou errado? Enquanto os relacionamentos que tem problemas é assim:
Eu fui dormir na casa da minha mãe, e lá tem um probleminha. Aí minha irmã falou assim, olha, a minha mãe estava reclamando de umas telhas que caiu lá, e ninguém trocou as telhas para ela. Aí minha irmã falou comigo, ela falou comigo para trocar as telhas. Mas a minha irmã pegou a escada, que lá na casa de mãe, levou para a casa dela com pretexto de fazer um serviço lá, porque minha mãe tem 85 anos e fica querendo subir na escada. E se falar que vai tirar a escada de lá por causa disso, a escada vai ser amassada para algum lugar, né? Então, ela tirou a escada e falou comigo, olha, quando você estiver lá, você fala com ela que você vai trocar as telhas que eu vou levar a escada. E eu fiquei, aí a minha falou assim, amanhã cedo eu vou levar a escada para você trocar as telhas. Eu falei, tá bom. Ela foi e mandou um texto para mim no WhatsApp. Eu li o texto e esqueci. E ela ficou esperando a minha resposta. Depois ela chegou lá em casa mais tarde, em casa de mãe, eu tomei café com minha mãe, vi ela chegando, saí, olhei que ela estava sem escada, não falei nada, por quê? Porque lá em casa a gente tem um problema. Problema não, a gente tem uma curva. Tem certos assuntos que tem um outro assim, que diz respeito à mãe, que a gente não fala na frente dela para ela não inflamar. Porque se eu perguntasse pela escada, ela já estava lá bicuda e com raiva porque minha irmã levou a escada sem explicação. Aí, sinal que minha irmã chega lá, se eu pergunto pela escada, era problema. Aí eu me resguardei minha irmã e saí. Dei bom dia, conversando, rindo, e eu saí. Quando eu cheguei aqui no Nanuque, mas deu aquela incomodação, e eu fui dirigindo o carro, andando naquela incomodação, até cheguei em casa. E não respondi o texto, nem mandei mensagem para ela, nem nada. Quando eu cheguei lá na rua, eu fui levar a Regina no centro, ela me liga. E aí, mãe descasca com ela. Porque na verdade, irmãos, ela mandou um texto para mim, perguntando se eu ia de fato trocar as telhas ou não, para ela levar ou não a escada. Eu não respondi. E eu comentei com mãe que naquele dia eu ia levar a Regina no centro da cidade. E mãe é dessas. Se eu falar com ela que eu vou fazer alguma coisa, o que ela me pediu, deixa. Já que você vai estar ocupado. Então isso gerou um mal entendido, um mal-estar. A minha irmã já ligou nervosa. E ela não é assim comigo. Não é porque eu sou o mais queridinho, né? Eu sou aquele que atende os chamados, aquele mais atencioso, mais paciente. Estou me exaltando. Mas é minha irmã que fala. Então, irmãos, eu falei, meu Deus, eu que causei esse mal entendido. Né? Aí imediatamente eu peguei um horário que não estava programado. Liguei para minha irmã e falei, olha, eu vou estar lá nesse horário, eu vou fazer a troca das telhas. Deixei. Falei com ela, cheguei lá, a escada já estava lá. Subi, troquei as telhas, preguei, despreguei, o braço estava doendo, mas foi assim mesmo. E aí minha mãe fez almoço, tal, aquele negócio, você não vai embora assim, comer um pouquinho, eu vou beliscar, beleza. Aí minha irmã chegou lá, o que eu fiz? Chamei ela lá fora, longe de mãe, né? Essas conversas não podem ser na frente de mãe. Mãe, você não fez nenhum. Fui lá fora, aí pronto. Falei com ela, falei, você me desculpa, me perdoa, porque fui eu que causei mal entendido. Eu vi o texto e não te respondi. Eu me omiti, né? Então, irmãos, aí depois eu conversei com ela, me deu aquela coisa ruim assim, aí ela, não, tal, também, ela estava com raiva mesmo, mas quando eu pedi desculpa, pronto, desarmou. E aí nós voltamos assim, como nós sempre fomos, eu e ela somos um em carne. Mas se eu não reconhecesse que eu tinha errado? Eis a questão do pecado, eis a questão da nossa comunhão. Hoje ela me passou uma mensagem falando que a mãe não estava passando bem. Eu estava aqui na igreja, não podia atender, cheguei lá em casa e liguei para ela. Ela falou, não, só passei a mensagem só para você saber. Tal. Mais tarde eu fui para lá. E aí rimos a tarde toda. Rimos mesmo, porque eu e ela a gente ri mesmo. E mãe fica achando engraçado a gente. Então, irmão, se eu não faço isso, hoje não aconteceria as nossas gargalhadas. Tudo por causa de quê? De um mal entendido e por conta de um orgulho meu, de não reconhecer o meu erro. Então nós temos que ter comunhão uns com os outros, né? E aí o sangue de Jesus purifica tudo. A responsabilidade é dele, mas nós temos que ter atitudes positivas em relação às nossas falhas e reconhecer que nós erramos, que somos pecadores. Aí ele diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos, aí ele já diz, se nós falarmos que não temos pecado, ele diz aqui, a gente está sendo mentiroso. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, essa questão bíblica é interessante nós entendermos. Eu sei que é para nós aprendermos. Eu não estou falando aqui, né, que nenhum de nós vive essa prática ou esse estado de pensamento, de ideia, que nós não somos pecadores, porque nós não aprendemos isso aqui, não nessa igreja. Mas é interessante você ver que o que Deus fez, eu fico olhando isso até em relação às obras de salvação, o que Deus fez ao longo da história, o que Deus fez com o filho dele, amassou o filho dele naquela cruz, pregou, rasgou, fez enfermar, como diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós somos pecadores. Aí alguém chega na frente de Deus e diz que não tem pecado, fazendo Deus de ridículo. Por que o Senhor fez tudo isso então à toa? Como é que nós vamos falar que nós não somos pecadores, que nós não temos pecado? Olha o que Deus fez por causa do nosso pecado. Olha o que Jesus fez, olha a submissão dele, olha a obra redentora de Jesus. Leia a Bíblia de Gênesis aos Evangelhos e você vai ver o que foi feito na história para chegar na cruz. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Porque se não houvesse pecado no mundo, não precisava nada disso. Deus não teria feito essa história toda, essa obra toda, rei Davi, Moisés, sarça ardente, Êxodo, Levítico, nada disso, irmãos. Para chegar na cruz, para algum bonito por aí dizer que não é pecador, que o homem pode chegar num estado de iluminação, num estado de santidade, num estado de purificação por sua própria conta, sendo que nós temos a natureza caída. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Esse não pequeis não é só não pecar de pecar, mas é não cometer o pecado de interpretar errado a doutrina do pecado, de não entender bem o que é ser pecador e ter comunhão com Deus, e que não existe esse estado de iluminação, não existe esse estado de alguém que não peca. E outra coisa, é interessante a gente entender, porque quando se fala, a nossa pregação aqui repercute e soa por aí, a Igreja Batista não tem doutrina. Ou seja, a Igreja Batista não se importa com o pecado. Por que as pessoas entendem como doutrina? Que ensinamento é que as pessoas, o que as pessoas entendem por doutrina? Doutrina é ensinamento. Mas o nosso ensinamento aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus, pura e simplesmente. Não que os outros não ensinem, né? Mas a doutrina, por isso que o apóstolo diz aqui, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque quando alguém lê até aqui o versículo 2, ele diz assim, uai, então, eu posso pecar? Como Paulo alerta lá, né, de que alguém que a vida deliberadamente de pecado, lá em Hebreus, né, faz ridículo, né, insulta a obra de Deus. Claro que ele está falando do pecado original, mas aqui para não nos darmos aquele entendimento de que nós podemos pecar, né, deliberadamente. Mas ele diz o seguinte: nós temos que lutar contra o pecado, mas como eu disse mais cedo, toda guerra tem suas batalhas perdidas. Então você luta todos os dias, mas todos os dias você perde algum ponto. Você tem uma batalha de um dia inteiro, em 1 minuto, em 1 hora, em algum momento você erra. E aí você precisa do sangue de Jesus. Então nós temos, ele diz que ele está dizendo essas coisas para que nós não pequemos, no sentido de como compreender a doutrina do pecado e nem pecar propriamente. Mas se por acaso nós pecarmos, porque a vida do crente, ela não é uma vida na prática, ele está dizendo isso, nossa vida não é da prática do pecado. Como diz os teólogos, o pecado na vida do
crente é um acidente de percurso. Furou um pneu, bateu no buraco. Você está indo aqui no carro bonitinho, o carro está todo perfeitinho. Estou falando aqui porque Júnior está no fundo. O carro está todo perfeitinho, todo bonitinho, e de repente estoura o pneu. O que é isso? Acidente de percurso. Não é verdade? Você está aí vivendo sua vida com Deus, você está todo dia buscando o Senhor, você está orando todo dia, lendo a palavra, procurando ter comunhão com os irmãos, está vigiando, está se corrigindo, está se olhando, de repente você desliza. Não é? De repente você olha para alguém com cara feia, de repente você critica, de repente você xinga, de repente as coisas acontecem. Pastores, né, homens de Deus, finos, santíssimos, já cometeram essas falhas. Então nós temos que tomar cuidado com o pecado, porque a gente pode errar tanto no excesso quanto na falta. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz por conta dos nossos pecados. Então nós temos que aprender a lidar com o pecado. Como eu disse, cuidado com os extremos a respeito do pecado. Não confundir liberdade com libertinagem. Mas também não devemos confundir santificação com extrema santidade, porque esse estado ainda não é aqui. Nós chegaremos a um ponto, chegaremos um dia e ficaremos totalmente livres do pecado, quando nós recebermos do Senhor Jesus o nosso corpo glorificado. Mas por enquanto aqui, enquanto estivermos nessa caminhada, cuidado de duas formas, irmãos. Quando eu falo nos extremos, tem gente que aprende a respeito do pecado sobre não pecar. É o que o apóstolo falou aqui, não pequeis, mas esquece do ser perdoado. Ô, irmãos, eu vou falar aqui bem simples, na linguagem bem simples. Quantas pessoas, por conta de um copo de cerveja, entrou numa vida libertina? Sabe por quê? Porque ali foi uma porta, não houve perdão, não houve volta, a pessoa prossegue. E aqui para nós, eu não estou falando que o copo de cerveja é pecado, né? Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, tudo isso nós temos que saber lidar com sabedoria e com entendimento da palavra do Senhor. Porque às vezes, por conta dessas coisinhas, coisonas maiores vêm. Quantos irmãos nós temos aí que cometeu um pecado numa igreja? O irmão brigou lá na frente com o outro lá. O que aconteceu com eles? Foi excluído do hall de membros. E cadê esse irmão hoje? Ele foi condenado por causa daquele pecado, tá? Porque ele nunca mais ele voltou. E se ele fosse perdoado? Ele poderia ter passado um tempo e depois voltar. Mas se ele foi condenado, ele nunca mais volta. Então nós temos que tomar cuidado com essas portinhas, para não fazer disso também, não é? Botar tudo a perder, porque nós temos que entender, irmãos, que nenhum pecado será maior do que a obra que Jesus Cristo fez na cruz, irmãos. As pessoas colocam a vida cristã, a vida espiritual, a perder por conta de coisas pequenas, porque diminui a obra de Jesus. E é disso que eu falo aqui agora, encerrando, digo para os irmãos. Ele disse lá em Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu me confessarei diante dos anjos do meu Pai. E Paulo sempre diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Irmãos, vamos fazer uma comparação. Quem é que tem mais a perder? É Jesus fiando você sendo seu avalista? Ou você sendo avalista dele? Quem é que corre o risco de ser decepcionado? É você representando Jesus diante dos homens? Ou é Jesus representando você diante de Deus e dos anjos? Quem é que vai errar?
que é Jesus. Eu quero ver você encontrar uma gota no oceano. Eu quero ver você notar uma gota no oceano. Esse é o nosso viver em Cristo. É nós nele e ele em nós. É o pecador no santo e o santo no pecador. Quem tem mais a perder? Quem está dando mais? Quem está fazendo mais? E aí uns e outros, diante dessa obra que Deus fez, diante de todo o processo que foi feito por conta do pecado, vive os extremos. Um é santo demais e o outro é condenado. Então nós temos que fazer, irmãos, a doutrina do pecado é séria. Nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a nossa salvação. Ele é a expiação dos nossos pecados. Expiação, irmãos, é o livramento da culpa. Ele nos livrou de toda a culpa. Mas o que diz o texto? Nós temos que, qual é a nossa obrigação? Confessar. Confessar é reconhecer. Então nós temos que reconhecer quem nós somos e que nós somos pecadores e que cometemos pecados. E na hora do pecado, reconhecer que pecou e confessar o pecado. Abra sua boca e confesse seus pecados a Deus. Eu fico fazendo uma pergunta. É fácil a gente entender, né? Alguém aqui já confessou o pecado hoje? Você sabe quando é que a gente confessa? Na hora que a gente erra. Toda hora a gente peca. Toda hora nós pecamos. Então confesse os seus pecados ao Senhor e viva uma vida livre. Livre, porque o pecado nos escraviza. Esse é o outro extremo. O pecado nos escraviza. Então ele está nos ensinando que nós não devemos ser, achar que nós somos os bambambam, que estamos acima do pecado, que somos mais fortes porque não somos. Mas também temos que entender que o pecado não pode nos escravizar. Por causa de quê? Por causa do sangue de Jesus. Por causa da obra sacrificial de Jesus. Por causa do perdão de Deus em nossas vidas. Por causa do lavar regenerador do Espírito Santo em nossas vidas. Por causa da nova criatura que nós somos. Porque nós temos toda uma estrutura montada por Deus contra o pecado. E é nessa estrutura que nós devemos direcionar a nossa vida espiritual. No conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus. E o que é que nós temos que fazer? Andar em amor, em serviço e em santidade. Ou eu vou trocar essa palavra por santificação, porque santidade é um estado e santificação é um processo. Então nós temos que viver a nossa vida em amor uns com os outros, com Deus, em serviço, servir uns aos outros. Serviço para Deus, o que seria? O que nós vamos fazer para Deus? Adorar. Adoração ao Senhor. Servir uns aos outros e, qual foi a palavra que eu disse? Amor, santificação e serviço. E prosseguir a nossa vida em santificação. O pecado, ele é um problema e nós temos que lutar contra ele dia após dia. A vida cristã, ela é diária. Não existe ápice na vida cristã. Mas também não existe um lugar indigno, não é? Nós temos uma luta cotidiana. E outra, a sua vida cristã começa na hora que você levanta e termina quando você vai dormir. Todos os dias. Não existe acúmulo. Você não tem reserva. Sabe por quê? Você traz toda essa 20 anos de crente, né? Agora, faz um escândalo lá da avenida para você ver amanhã meio-dia. Eu estou dizendo meio-dia porque eu vou estar por aqui, eu posso assistir também. Faz lá no escândalo amanhã meio-dia. E toda a sua vida cristã vai pelo ralo. Ela é de todos os dias. Sua vida cristã. Você sabe qual é a carga que você tem na sua vida cristã? É o que você fez hoje. Se você fez hoje, você tem. A reserva que você tem para a vida cristã, para a vida espiritual, é o que você fez hoje. Se você orou, se você leu a palavra, se você visitou alguém, se
você teve comunhão, se você fez o seu serviço, a sua vida, a sua carga é a de hoje. E a de amanhã, consequentemente, será a de amanhã. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que a palavra do Senhor continue, permaneça em nossos corações. Liberar. Bem, eu vou dar os avisos. Essa semana de oração, de 5h30 às 6h30. Quero dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, a oração, a igreja está perto da oração de 5h30 às 6h30. Passe aqui, hora de 5 minutos, 10 minutos, porque você ora em sua casa, eu sei disso. Mas quando a gente marca a oração na igreja, é uma questão de comunhão, não é? É o conjunto. Será que faz diferença? Faz. A gente vê na igreja primitiva, quando a igreja orava junto, até tremia o chão. Eu sei que você pode orar na sua casa e fazer o chão tremer também. Mas a oração que nós fazemos juntos agrada o coração de Deus. Não é verdade? Então amanhã nós começamos nossa semana de oração, 5h30 às 6h30. Os irmãos vivem no horário do culto, né? Beleza, então. Esse novo decreto aí, ele está preso até o dia 18, né? Então o próximo domingo o culto vai ser no mesmo horário, à noite, e aí nós fazemos assim. Então está combinado, semana de oração, e no domingo ceia. A União Feminina vai se reunir amanhã também, 7h30. Irmãos, eu estou feliz em vê-los aqui esta noite, né? Louvando a Deus, adorando o Senhor. É bom ver os rostos dos irmãos, sempre com saudade. Meus irmãos, dia 30, né? Passado, agora notícia já passada, né? Dia 30 de junho foi o teste teológico. Os irmãos lembram que eu estou no período probatório, não é? E isso inclui o teste teológico. Foi feito dia 30, que eu falei com os irmãos que eram 300 e tantas perguntas, né? Teológicas, 100 e alguma coisa oral e 100 e alguma coisa escrita. Então nós fizemos esse teste da Sinai. Na terça, nós começamos às 8 horas da manhã, terminamos às 18, com um intervalo de almoço de meia hora. E aí, na noite de quinta-feira, né, a banca me passou o resultado. Graças a Deus, nós fomos aprovados. Então, irmãos, estamos assim, né? Deus nos abençoe. E eu vou orar para nós encerrarmos. Que os irmãos fiquem de pé, nós terminarmos o nosso culto. Deus abençoe os irmãos, né? Porque, de fato, eu confesso para os irmãos que eu entendo a questão da pandemia. Aqui até o dia 18, os cultos estão no horário, não é normal, porque não é 7h30, né? Meia hora antes, por causa do horário da recolhida. Agora dá tempo para a gente chegar em casa, né? Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus espalhado em toda a terra, e aqui nessa congregação, hoje e eternamente. E todos digam: amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, e tenham todos uma excelente semana. Espírito